Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Cheguei 2026, só começando mas muita água para rolar. E, gente, o assunto de hoje é um ultimato do Rei Charles para Harry e Meghan. A gente vai entender um pouco qual seria, ou vamos dizer, a pressão que o Rei Charles vem fazendo em relação ao seu filho mais novo e qual é a preocupação. E olha, são matérias que vêm trazendo pelo menos um cenário que vem sendo anunciado desde o final do ano e muitas coisas vão parecendo pelo menos um conjunto de informações que dão ideia da volta do príncipe Harry e que tem a ver agora com essa informação que eu vou trazer para vocês. Não preciso nem dizer para você ficar até o final deste vídeo, combinado? Então, fique aqui, bora começar o ano comigo. Eu sou Edu Coutinho, se você chegou aqui, se inscreva. Eu quero chegar aos 50 mil já neste mês, gente. Bora! Curta e comente. A trinca do engajamento também, compartilhe, ative as notificações, hype esse vídeo, seja membro. Segunda-feira, amanhã ou terça-feira, vídeo novo lá no nosso canal, figurinha, tudo novo. Nosso grupo vai estrear também. Baixem o Telegram, só isso, ok? Então, tudo isso, seja membro, faça e vamos começar nossas resenhas reais. O príncipe Harry tem uma pressão, ou pelo menos um assunto para resolver, porque o rei Charles III vem se movimentando no sentido de quero ter os meus netos próximos. Quero aproveitar os momentos próximos aos meus netos, já que o rei Charles tem esta vontade de ver netos próximos, devido a todos os momentos que venho falando da saúde do rei Charles e até mesmo pela personalidade de quem está no entorno do rei Charles, é que ele fica entristecido quando assuntos são netos. Então ele tem os netos de William dentro do seu universo, dentro da história e incluído na família. A gente precisa de lembrar que família, sim, o príncipe Harry e Meghan abdicaram, já vai mais para 6 anos e isso ainda rende bastante. E neste momento, desde 3 meses atrás, quando o Harry esteve com o rei Charles, e claro, depois dessa reunião se intensificou muitas matérias colocando o príncipe Harry voltando para o Reino Unido e colocando o príncipe William de quebra como malvadão. Esta é uma matéria também do Radar Online. Olha, eu adoro o Radar Online, que conta, segundo os informantes, os insiders que estão dentro da realeza, que o rei Charles vem trabalhando efetivamente para essa reaproximação com os netos. E aí você deve estar me perguntando, Edu, o que leva então? O que acontece? Por que não está acontecendo? A gente precisa de entender que várias matérias no sentido dessa reaproximação do filho mais novo com o rei Charles vem tomando grandes proporções e fechamos o ano de 2025 com essa pergunta. Será que 2026 será o ano da mudança de Meghan e do Harry? E também tendo em vista como terminou o ano, de muitas pessoas saindo da equipe de marketing, de comunicação do casal, faz com que este movimento de mudança para o Reino Unido comece a ganhar forma. Há quem diga que o rei Charles, como eu disse aqui, tem interesse com esta volta e poderes subliminares, vamos dizer, ocultos, que o Harry volte a fazer parte da família real. Mas o rei Charles tem se preocupado bastante com os netos, com o futuro deles,
de como eles estão lá nos Estados Unidos, longe, pelo menos, de um contato. Então, o primeiro momento é o contato do rei Charles com essas crianças. A ideia faz sentido. Um rei que mora lá no Reino Unido, com outra cultura, com outra história, e com os netos crescendo fora, pelo menos, dos padrões da dinastia Windsor. Então ele tem essa preocupação. E já que 6 anos já se passaram, praticamente, essa ruptura já foi longe demais, segundo a fonte que relata aí então estas tentativas de reaproximação do rei com os netos. Você deve estar se perguntando, mas o rei não fala com o príncipe Harry? Segundo o príncipe Harry na entrevista da BBC, ele diz que não, mas depois da reunião, o rei Charles não fala com tanta frequência mais, que o príncipe e o rei Charles fazem comunicação, assim, sabe? Estão se falando. Só que o grande problema, ou pelo menos por que ainda não aconteceu este reencontro e que a fonte ainda reafirma que já era para ter acontecido, já era para ter rolado, ou que pelo menos o vovô já estaria com seus netos, seria Meghan Markle, que vem dificultando pelo menos ao máximo esta viagem ou este reencontro. Para o rei Charles ir para os Estados Unidos, existe uma demanda muito grande e, claro, se ausentar dos seus afazeres reais não é ainda a ideia do Charles, que teria deixado ali a porta entreaberta para a família voltar e fazer pelo menos visitas, e que isso, na visão do informante, do fofoqueiro lá do palácio, que o rei Charles já visiona que isso passou do tempo, ou que pelo menos já pode pular o muro, vem, seja feliz, mas isso ainda está bem difícil por conta da Meghan. E aí vem o porquê do ultimato real, ou pelo menos do rei, para com o príncipe, seu filho, o menor, o mais novo, é que ele faça uma pressão na esposa, pelo menos para que ela venha, entendeu? Ou que ela vá, né? A gente está no Brasil. Que ela vá até o Reino Unido, leve os netos e que fique de uma boa. Então, ele está encarregado em fazer esta façanha. Por quê? Segundo também a mesma matéria do Radar Online, diz que Meghan estaria pelo menos com ressalvas por conta da segurança, por conta de como seria sua recepção, já que a popularidade dela não é muito alta no momento lá no Reino Unido, e por várias outras questões. Na verdade, Meghan quer holofotes. E existe até condições, segundo o próprio Radar Online que eu falei aqui, depois vocês assistam, tá? Mas que a Meghan, então, estaria sendo pressionada pelo rei e pelo o príncipe Harry, esposo da duquesa diva. Entenderam? Então, há quem diga também nessa... Gente, a matéria é repleta de informações. É fofoqueiro mesmo que passou todas as informações. Que o rei vê, ou pelo menos nota, que Meghan tem toda a razão de ter medo, de voltar. Então, gente, é aquela matéria que parece mesmo que vem diretamente dos informantes ou que trabalham diretamente com Harry e com Meghan. Solta, porque o rei gosta de Meghan, tem apreço, antes mesmo, quando ela chegou. Só que aí é mais contradição em cima de contradição. Mas realmente, tá? Diante de alguns historiadores, de biógrafos ou de especialistas da realeza, eles falam, afirmam que o rei Charles gosta muito ou tem um apreço pela Meghan. E isso ficou mais evidente neste ano, quer dizer, este ano não, gente, só temos 4, 5 dias aqui ainda, 2026, mas lá no início de dezembro, quando a rainha abriu ali a sala da Clarence House, tinha lá a foto de Meghan e o rei indo
para o altar foi no casamento de Harry e de Meghan. Então mostra, além dos outros portas-retratos, tem ali então a presença de Meghan. Seria um aceno visto pela imprensa. Isso foi bastante falado. Então existe sim uma força que move esta volta de Harry e de Meghan para o Reino Unido. Agora, abrangendo ou pelo menos se aprofundando mais ainda no assunto, a grande preocupação do rei, além da saúde, por mais que ele tenha anunciado um rápido e breve pronunciamento da saúde dele, dizendo que, olha, vou diminuir a questão do tratamento, das medicações contra o câncer, mas nada aprofundado, é uma preocupação de que o tempo vai passando e este tempo vá diminuindo a possibilidade de ter momentos com os netos. Isso faz sentido, né, gente? Assim sendo, a outra preocupação é que os filhos do príncipe William já estão inseridos, já estão aparecendo e estão sendo, de certa forma, organicamente projetado dentro da família real, mostrando que o futuro já começou. E claro, há toda a interatividade do rei com os netos vindo de Kate e de William é existente, latente, e que o rei gosta muito, tem orgulho da família de Gales. E que ele tem orgulho também da sua paternidade para com o príncipe Harry. Aí tudo bem, mas se ele tem, já muda bastante de figura. E que ele quer sim. Muitos dizem que o rei sente falta das brincadeiras do príncipe Harry, que ele é bastante carismático, então é uma matéria muito tendenciosa. A grande preocupação também, como eu disse brevemente já no início desse vídeo, é que a cultura ou a desconexão do mundo da monarquia seja muito longe. Por exemplo, quando eles alcançarem 10, 11 anos, eles não saberem da história, dos vínculos, de tudo que a família real faz. E reabre até mesmo em alguns jornais, alguns tabloides britânicos que a gente visita, pesquisas se os filhos de Harry e de Meghan deveriam exercer funções na corte do príncipe William. Eu não sei se essas pesquisas são para causar, não sei, mas a verdade é que existe todo este panorama e um ultimato para a dona Meghan. Volta, que eu garanto, ou pelo menos desce a guarda, eu preciso de estar perto, próximo dos meus netos e que eles cresçam dentro do universo. Essa matéria cresce muito com a ideia que o príncipe Harry, ou com outras informações de matérias de 2025, que o príncipe deseja que os filhos estejam neste universo com uma educação voltada para as atividades da monarquia, com o Reino Unido. Existem amigos próximos de Harry que afirmam isso que está no Radar Online. Agora, se é verdade ou não é, tudo questão de tempo, especulações. Na verdade, muitas dessas matérias você vai ver, abrir, vai olhar aqui no canal e nós estamos diante de pelo menos uma escalada de uma possível volta de Harry e Meghan para 2026 que vem se desenhando. Será que vem aí? Quero saber, comente, o rei está certo de acelerar, colocar uma pressão de Harry com Meghan, de ter seus netos e de ter essa convivência harmoniosa? Será? Aliás, quero saber, os dois filhos de Meghan e Harry devem fazer parte da corte do príncipe William? Comente aqui, tá bom? Chegando ao final, tradicionalmente, protocolo a seguir, hashtag netos. Eu vou saber que você ficou até o final. Me sigam, @edu_coutinho com 2 T's. Te espero lá. Fui!